Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos, né? E agradecer a oportunidade de estarmos na casa. E antes de tudo, como a gente sempre faz, antes da gente iniciar propriamente os trabalhos, a gente passa os recadinhos da casa. Os recados que a gente fala é sobre os horários da palestra, os tipos das palestras que a gente tem aqui. E para repassar isso com vocês, que a gente tem palestra e passe todos os dias. A informação está toda detalhada no nosso mural. Vocês podem acessar o mural para ver as datas, né? E também no nosso site, www.casadocaminhosantana.com.br, todas as palestras estão lá, os horários. Tá? Ressaltar que a gente tem o atendimento fraterno, sempre meia hora antes das palestras. Então, meia hora antes das palestras inicia o atendimento fraterno. Na área social, a gente está começando um trabalho de atendimento a 85 famílias agora, né? Começa neste sábado, a primeira turma que nós trocamos, as famílias foram trocadas, né? Então, esse sábado começa. Então, a gente vai distribuir agora cesta básica para 85 famílias que estão cadastradas. Então, todo segundo sábado do mês tem esse trabalho de distribuição das cestas básicas. Ressaltar também o trabalho com os moradores de rua, que ele é feito todos os sábados, onde a casa, através das doações, das colaborações das pessoas que aqui trabalham, monta-se os lanches, né? Começa a partir das 4h30 da tarde. E a partir dos lanches montados, a partir das 18 horas, vai-se para a rua e distribuir esses lanches. Junto com chá, chocolate quente, essas coisas, para os moradores de rua aqui no Carandiru. Então, o trabalho também é aberto à participação de qualquer um, quem quiser participar. Independente de qualquer contribuição, pode vir no sábado, só entender o trabalho, participar, levar os lanches, já ajuda bastante, ok? Falar também um pouco do livro Mirabelli, né, que tem o cartaz aqui, que ele é editado pela casa, e já está no volume 1 e 2. É bastante interessante a história desse médium, que muito contribuiu aí para a história do Espiritismo. Falando de novo um pouco de cesta básica, sempre a gente precisa e agradece as contribuições, né? Neste caso, neste mês, a gente está precisando mais de óleo, bolacha doce e salgada, sal, açúcar, farinha, trigo ou mandioca, farinha de trigo ou mandioca, ok? Fubá, molho de tomate. Molho de tomate é em sachê, aquele que vem no saquinho, ok? Então, quem puder ajudar essa contribuição, a casa agradece bastante, que a gente tem aumentado o volume, né? Em função da quantidade de famílias. Então, quem puder realmente colaborar com a casa, a gente agradece. E os trabalhos foi isso que eu coloquei, eles são abertos à participação de qualquer um, independente de contribuir ou não, pode participar só ajudando também, né? Na distribuição da cesta básica, que vai ter no sábado, na distribuição de lanche. Então, fica aberto a qualquer um que queira conhecer esse trabalho, ok? Então, agora, eu convido a todos a fazermos uma reflexão, cerrarmos nossos olhos, tentar nos voltar para dentro de nós mesmos, sentir o nosso corpo, a nossa respiração, tentar sentir o nosso eu interior e, desta forma, pensando nisso, neste momento que aqui estamos, deixar para fora desta casa todos os nossos problemas do cotidiano, que muitas vezes nos atrapalham, nos tiram o sono. Então vamos nesses momentos relaxar e pensar apenas no trabalho que vamos aqui iniciar. E pensando desta forma mais leve, mais fluida, vamos sentir um pouco a energia da casa, a corrente maravilhosa que aqui está se formando, os mentores de luz, dos nossos próprios mentores, que com tanto amor e carinho nos ajudam nessa jornada. Então, pensando desta forma, sintamos essa corrente maravilhosa e nesta preparação, que possamos ser agraciados com a presença do Mestre Jesus, que nos disse que onde estiver um ou mais reunidos em o seu nome, ali ele estará no meio de nós.
Então, dessa forma, agradecendo bastante a oportunidade, vamos nos conectar e preparar para o trabalho de hoje com muito amor, paz e principalmente pensando no nosso próximo, na ajuda que vamos dar a ele, ao que nós pudermos dar e pudermos trabalhar em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos ter a palestra Exaustão, né? Vem do livro Um Modo de Entender, item 10. É a nossa irmã Renata que vai ser a palestrante de hoje, tá bom? Obrigado. Boa noite a todos. Muito bom poder estar aqui de novo, né, gente? É sempre gratificante poder participar um pouquinho assim da casa, né, através da explanação. Eu costumo brincar, eu falo assim, não é palestra, não, é só uma conversa entre amigos, né? O tema da noite, que é exaustão, nós procuramos, quando nós vamos procurar, né, saber o significado das palavras, porque o professor sempre está atrás de significado, então nós sabemos que exaustão é cansaço, tá? E aí o texto é iniciado com a seguinte frase, que é: por isto eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbrios, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Essa frase, né, de Coríntios, capítulo 12, versículo 10, e nos faz refletir um pouquinho a respeito da questão do que é o cansaço, né? Então, o teu cansaço, a fraqueza, é fruto, né, o nosso, né, cansaço, a nossa fraqueza, vamos colocar também no mesmo bolo, é fruto da nossa falta de limite. Então, nós, às vezes, achamos, né, que nós temos o direito de nos cansar. Achamos que nós temos o direito de falar assim, eu não brinco mais, a bola é minha, né, não vou fazer mais nada disso, cansei, não quero mais fazer nada, não recebo nada em troca. Como que nós conseguimos fazer uma colocação dessa às vezes, né? E quando bate aquele desânimo, que a gente se pega, né, pensando um monte de bobagem e tal, nós não paramos para pensar que às vezes é o nosso próprio espírito que ele está assim, recuando, né? Não vou nem querer chamar de covardia, porque nós estamos aqui com um propósito de evoluir. Mas só aquela recuada, né, aquela coisa, eu não vou não quero arriscar, não vou, tô com medo. Então isso faz com que a gente às vezes queira desistir. E aí o texto continua dizendo o seguinte, que o excesso de bagagem, né, que nós vamos carregando durante a nossa vida vai fazendo com que tudo que aconteça, né, ao nosso redor faça com que assim nós percamos o controle da situação. Então muitas vezes o controle das coisas, o controle das pessoas está enraizado naquela falsa ideia de que nós somos superiores a tudo. Então, eu sou melhor do que o próximo, eu posso fazer melhor do que ele. Então, essa falsa ideia de superioridade, ela acaba, colocando uma barreira, vamos dizer. Coloca uma barreira para aquela nossa fase da evolução. Por que nós fazemos isso? Para que nós estamos... Qual é o propósito, né, dessa nossa jornada? Nós não paramos para pensar nisso. Porque às vezes a gente liga o botão do automático e vai só fazendo as coisas o tempo todo sem parar para pensar. A ansiedade da gente é uma das coisas que nos limita muito. Né? Então, por exemplo, todos nós que somos ansiosos, nós queremos resolver as coisas imediatamente. E muitas vezes, na resolução do que é imediato, nós não conseguimos entender que aquilo que nós estamos buscando vai demorar um tempo. O tempo da Terra, né, a cronologia que nós temos aqui, é diferente do tempo espiritual. Então, às vezes, nós ouvimos alguém dizer para nós, fica calmo, vai dar tudo certo. Mas nós até desconfiamos que a gente fala assim, mas vai dar tudo certo quando, gente? Já passaram-se 20 anos e não deu nada certo. Então, essa contagem de tempo é diferente. Então, nós precisamos tomar cuidado com essa ansiedade. O que nós poderíamos executar em um dia, né, nós temos que fazer no estalar de dedos. Nós queremos fazer assim, rapidamente.
Nós somos quem para querer fazer isso? Com tanta rapidez e perfeição? Se nós estamos aqui, o propósito é único. Nós somos imperfeitos. Nós estamos em busca da perfeição. E se nós somos imperfeitos, será que é através da ansiedade, da coisa imediata, que nós vamos conseguir arranjar essa imperfeição? Não. Não está saindo o som lá? Ah, então tá bom. Aí uma outra coisa que é preocupante, gente, é a questão do perfeccionismo. Muitos de nós somos perfeccionistas e queremos realizar as coisas de maneira impecável. Tá? E eu me incluo nesse bolo, mas eu confesso que eu já consegui melhorar bastante. Tá? Só que às vezes nós poderíamos fazer as coisas com esmero, com dedicação, não sendo perfeição. Por que tem que ser perfeito? E se a gente fica nessa busca da perfeição o tempo todo, né, esse perfeccionismo, ele pode acabar se tornando uma doença. Né? Torna-se um toque, torna-se algo que nos descompensa de uma tal maneira que às vezes levam pessoas a ter que fazer tratamento, buscar, né, auxílio psicológico, auxílio médico, por conta da história da perfeição. Então a gente precisa tomar muito cuidado, ficar sempre alerta para ver se o capricho é uma coisa, né? Você ser caprichoso, fazer com gosto, com esmero, com cuidado, é diferente. Agora, a perfeição não, a perfeição é aquele que fica lá, né? Precisa virar o negócio 10 vezes porque não estava do jeito que precisava. Enfim, a gente sabe como que a coisa torna-se pior quando passa do limite. Né? Então a gente precisa ficar só de olho um pouquinho. Ao invés da gente viver cada dia como uma alegre e fascinante viagem do aprendizado, achei essa frase linda. Nós vamos tornando a vida como se ela fosse uma expedição cansativa e constrangedora com metas inatingíveis. Então aquela coisa de ficar nadando. Nadei e morri na praia, ou se não desisti. Que é a história que eu falei da bola, né? A bola é minha, não brinco mais. Então, se a gente parar para pensar, muitos de nós aqui ficamos implorando essa oportunidade por muito tempo. E quando a oportunidade chegou, nós aceitamos tudo de bom grado, né? Às vezes a nossa parcela era pequena e aí, como somos, né, filhos bons, nós pegamos e falamos assim, não, gente, pode me dar mais coisa aí que eu consigo carregar. Tá tudo certo. Não, eu tenho ombros fortes, eu chego lá na terra, eu tiro de letra isso aí. E aí vamos colocando, né, uma coisinha aqui, outra ali. Aí nós chegamos aqui, esquecemos de tudo e falamos assim, poxa vida, mas que vida que é essa que eu tenho, né? Que coisa mais sem graça. Pro fulano tudo dá certo. Pro Beltrano também. A grama do vizinho é mais bonita, e a minha? Então, se nós pararmos para pensar, essas comparações, elas sempre existem. Só que nós esquecemos de ver que tem pessoas que estão num grau muito pior do que o nosso. Então, existem irmãos nossos que passam dificuldades muito maiores. Então, a gente precisa aprender com esse tipo de dificuldade do irmão que está atravessando uma coisa muito pior. A gente precisa lembrar de agradecer aquilo que nós passamos. Nossa, mas eu só bati o carro. Poxa vida, que bom, eu poderia ter me machucado muito, né? Ter perdido a vida, ficado com alguma sequela grave. Era só o carro, era uma coisa material. Né? Aí eu reclamo do meu emprego, reclamo do trabalho. Tá, são quase 8 milhões de desempregados aqui no Brasil. E eu estou reclamando do meu emprego por quê mesmo? Ah, eu tenho um chefe chato. Entendi. Mas por que será que ele é chato? Alguém parou para se colocar na vida dele, no lugar dele, para ver qual é o tipo de atitude, né, que um chefe tem que tomar? Eu falo que eu nunca serviria para ser chefe na vida. Gente, eu não sirvo nem para ser patroa de ajudante doméstico. Não dá. Não consigo. Não tem jeito. Porque a pessoa, para tomar uma posição de chefia, ela tem que ter um pulso firme. Ela tem que ter voz de comando. Quem não tem, não pode fazer isso. Não adianta. Então você fica lá colocando um monte de defeito na pessoa que está comandando, mas vai lá para o lugar dela para ver se você faria melhor. Então começa a conquistar as coisas e ver as coisas de outro jeito. Nós precisamos aprender uma coisa que faz pouco tempo que eu comecei a fazer isso e dá muito certo. A gente se colocar no lugar do outro para ver que tipo de atitude que nós tomaríamos se estivéssemos ali naquele momento. Porque é muito fácil julgar.
Então eu aponto o dedo para o próximo, esqueço que tem 3 voltados para mim e 1 voltado para Deus, né? Porque o dedinho fica apontado assim, né? Ó, não é? Tem 3 voltados para mim. E é muito fácil colocar a culpa das coisas numa outra pessoa. Olha que posição mais confortável que a gente, né, se coloca. Ah, não, mas a culpa não foi minha. Eu perdi a paciência no trânsito. O cara que é barbeiro. O cara não sabe dirigir. Mulher tinha que pilotar fogão e não carro, né? Aquele tipo de coisa. E aí eu perco toda a minha paciência e o meu dia vai pro vinagre por conta daquela adrenalina toda que eu derramei no meu corpo à toa, sem necessidade. Então, ao invés de falar assim, ah, meu irmão tá com pressa, vai com Deus, né? Mas cadê a evolução para fazer isso? Estamos engatinhando, calma. É um passinho de cada vez, nós vamos conseguir. O perfeccionismo, gente, ele é inimigo da nossa paz interior. Então, voltando a falar daquela coisa, né, da perfeição, nós não vamos atingir essa perfeição, porque a perfeição não faz parte desse mundo ainda. Não dá. Mesmo quem fez grandes feitos, né, que nós temos, vários nomes para citar aqui, essas pessoas se sentiam imperfeitas, tinham aqueles defeitos, aquelas coisas que, no momento que elas faziam, elas falavam, meu Deus, o que eu estou fazendo? E feliz daquele que consegue reconhecer que está errado. Porque todo erro pode ser reparado. Eu acho que basta todo mundo olhar para dentro e falar, por que eu estou fazendo isso? Vamos tentar melhorar, vamos tentar mudar. A pessoa que eu estou atingindo, ela merece isso que eu estou fazendo para ela? Ninguém merece nada, porque a questão do julgamento, lembra, não depende de nós. Depende de outra força muito maior do que a nossa. Muitas vezes, nós temos uma certa insegurança que faz com que a gente concretize alguma coisa que nós vamos, assim, fazer só para querer aplausos exteriores. Sabe aquela coisa da fachada? Eu não sou daquele jeito, mas eu preciso me colocar firme, né? Eu preciso ser o chato, o mala, porque senão eu não vou receber elogio de ninguém. E quem falou que o chato, o desagradável, recebe elogio, gente? Todo mundo vai falar, mas vai falar assim, você tá vendo fulano? Olha aqui a atitude dele, olha o que fez. Ou se não de nós espíritas, né? Que todo mundo fala, ó, e se diz espírita, tá vendo? Ó, cheio de imperfeição, não sabe perdoar ninguém, e coloca lá o estandarte, a bandeira, sou espírita. Tá bom, e quem falou que ser espírita é ser capacho de alguém, não poder fazer nada, falar nada? Nós estamos evoluindo, né? Graças a Deus que estamos. É claro que as nossas imperfeições, elas precisam começar a diminuir, porque nós já vamos ser cobrados, porque nós sabíamos como era. É diferente. Então, para nós foi dada toda a lição. Ó, a receitinha para a evolução é essa. Você vai querer seguir ou não. Então, nós vamos ter que acertar isso depois. O ajuste de contas é nosso. Assim como a vida de cada um é única, né, gente? Nós temos o nosso livre-arbítrio e cada um siga a sua vida como quiser. Mas que a prestação de conta é para todo mundo, isso é fato. A necessidade que a gente tem de, às vezes, se sentir superior, ela faz com que a gente despenda muita energia emocional e essa energia, ela acaba depois sendo canalizada para uma baixa autoestima, que vai levar as pessoas lá para o alto, né, do exagero, em querer produzir cada vez mais. Então, eu viro uma máquina. Eu não tenho tempo para nada, eu não sei quem é meu vizinho da direita, da esquerda, eu não me preocupo com ninguém. No meu ambiente de trabalho, eu não sei o nome de ninguém, não sei quando que as pessoas fazem aniversário, eu não sei o telefone de ninguém. Uma pessoa adoece, eu sou incapaz de levar um pedaço de bolo, de oferecer uma ajuda. Que tipo de ser humano que é esse? Nós queremos evoluir como dessa forma? Né? Então, não dá para viver desse jeito, não. Às vezes, nós, quando nos sentimos mais inferiores do que os outros, nós temos a tendência de compensar a autodesconsideração, né, tentando fazer diversas coisas ao mesmo tempo. Então, aquela pessoa que pega um monte de coisas, né, para fazer e não termina nada nunca, ou que promete rios e, né, mundos e fundos, rios e mares aí, não consigo desempenhar nada. Em contrapartida, eu costumo dizer sempre aqui nas palestras que é assim, quando a gente precisar de um favor, peça para alguém ocupado. Não pede para o desocupado, não. O desocupado não vai te atender, ele vai te arranjar uma desculpa, não vai poder fazer nada por você. Agora, aquela pessoa
que é ocupada, que não tem tempo para nada, né? Que parece o doido, coitado, né? O cabelo está sempre em pé, de tanto que tem que fazer coisa, o dia que tinha que ter 48 horas, esse vai conseguir te atender. Né? Então, nós precisamos dosar também esse tipo de coisa, né? Porque, às vezes, você confia algum trabalho, alguma coisa para uma pessoa que você acha que tem capacidade para isso, mas não, ela está tão habituada a não fazer nada, gente, a não cumprir prazo, a não fazer as coisas, né? A empurrar com a barriga. Não, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E esse amanhã nunca vai chegar. A gente precisa tomar cuidado. A preocupação com o julgamento dos outros te faz tropeçar nas estradas da vida. Então, nós precisamos parar com essa ideia de que nós temos que viver para agradar o outro. Nós não temos que viver para agradar o outro. Nós temos que viver para agradar quem nos deu a oportunidade de estar aqui. Né? Então, para quando Deus olhar assim, a nossa fichinha, né, o pessoal lá de cima falar assim, nossa, valeu a pena, hein? Essa tal de Renata aqui aprendeu, chegou lá engatinhando, tal, fazia tudo errado. Depois foi para casa do caminho, começou a entender o que era para fazer, começou a entrar no eixo, deu uma escapadela ali, outra aqui, porque nós não somos perfeitos, lembra? Então, isso que é assim, aquilo que é bom, o essencial da nossa vida. Nós não queremos viver de aparência. Nós não ficarmos preocupados com aquilo que os outros vão pensar. Eu me lembro, eu era menina, gente, já faz tempo, hein? Eu lembro do meu pai falar assim para mim, você precisa fazer as coisas na sua vida sem ter vergonha de contar para os outros depois. Então, qualquer coisa que você faça, você vai fazer uma coisa, você vai ter vergonha de contar? Então, isso está errado. Pronto, simples assim. Não, você vai poder contar para todo mundo? Então, não está errado, vai lá e faz. Então, são coisas que você traz da vida toda que mostram que não adianta nada você querer prejudicar os outros. Né? A situação que o nosso país está vivendo, claro que nada acontece por acaso, nós precisamos passar por isso, por uma questão de evolução, mas eu fico pensando quando eu vou dormir, né, eu falo assim, Senhor, como será o dia do acerto dessas pessoas? Como? Como é que uma pessoa dessa tem paz de espírito quando ela deita a cabeça dela no travesseiro e fala assim, eu consegui extorquir milhões de pessoas. Eu tirei a oportunidade das pessoas terem educação, saúde, né, um país decente. Eu tirei com as minhas mãos, eu fui lá e quis fazer isso. É muito complicado, né, gente? É muito triste. Porque aqui, né, nós nos mobilizamos, olha que maravilha, a casa conseguir atender 85 famílias. Nós fazemos um esforço danado, não é assim, para conseguir todos aqueles mantimentos, A gente parou para pensar esses números, essas cifras que aparecem na televisão, o quanto de comida que daria para comprar para o mundo inteiro. Essa é a única coisa que eu penso, né, no alimento. Porque tem gente morrendo de fome em todos os cantos do mundo, gente. Não é só no Brasil. E a pessoa vai lá e fala assim, não, 1 milhão para mim, um para você, outro para mim, para mim. Por que fazer isso? Né? Qual é o propósito de uma coisa dessa? É muito complicado. Mas, enfim, é aquilo que eu disse. Nós temos que viver a nossa vida. O julgamento não nos cabe. Eu acho que tudo é aprendizado, porque isso que acontece serve para quê? Para a gente saber que está errado e que nós não vamos fazer isso. Então, isso já é uma grande coisa. Agora, falar que nós somos coniventes, que nós achamos isso bonito, que vamos erguer bandeira, não, né, gente? Não vamos fazer isso, porque não é o correto. A tua exaustão não é produto do teu trabalho no bem, nem perda energética na doação de forças ao edifício do Cristo, mas produto do teu ego onipotente, que acredita que tudo pode, tudo faz e tudo deve ver. Então, gente, o nosso orgulho é uma coisa que precisa ser trabalhada o tempo todo. Porque quem tem o orgulho, né, fica aquela coisa do ego ferido, né, o pavão. O pavão é lindo, maravilhoso, ninguém pode falar nada dele. Né? Falou um negocinho, nossa, mas você tem um negócio pendurado aí, uma pele esquisita no pescoço, nossa senhora, não fala isso não. Né? Ele tem a cauda mais linda do mundo, né? Que penas lindas que são aquelas. Mas é a questão do ego, a questão do orgulho. Então, por que eu vou me deixar abater com um comentário de alguém? Por que eu vou mostrar que eu não tenho entendimento, discernimento, evolução, quando alguém quer puxar o meu tapete? Gente, e querem puxar o nosso tapete o tempo inteiro. Isso é fato, encarnados e desencarnados, pronto.
que aqui é uma disputa de território, né? Nós não estamos na corrida da evolução. Está todo mundo correndo para o mesmo lugar. Então, sempre você vai encontrar alguém querendo puxar teu tapete, dando uma cotoveladinha, falando, não vai não, vou passar primeiro. Né? Então, sempre nós vamos encontrar isso. No labor cristão, quer dizer, no trabalho cristão, felizmente, o esforço e o desgaste são restaurados, a criatura se alimenta energeticamente. Então, aqui é um ponto muito importante para a gente dizer, que é com relação às nossas energias. Então, o nosso padrão vibratório. Procurar sempre aquele equilíbrio, orar e vigiar, sempre. Por quê? Porque aí nós conseguimos fazer um escudo na nossa frente, que quando essas energias não são tão benéficas para nós, elas chegam, elas não conseguem penetrar aqui, porque nós temos uma proteção, nós temos um escudo. E vamos fazer isso protegendo o nosso lar também, fazendo o nosso evangelho, o estudo do evangelho no lar, para que as coisas ruins não aconteçam ali, para que tudo fique sempre energizado de uma maneira positiva, gente. Tá? Vamos sempre lembrar disso. Aí o texto continua dizendo o seguinte, que entra, né, em contato com seus potenciais, que é para a gente entrar em contato com os nossos potenciais internos, e a partir daí nós vamos começar a sentir os prazeres da alma. Porque o corpo físico, ele ainda tem necessidade de algumas coisas materiais. Então é óbvio que um bom alimento, um bom calçado, um bom automóvel, uma boa moradia. Nós vivemos num país capitalista. Então isso faz parte desse processo também. Porque todas essas coisas geram emprego, né? Nós temos um monte de coisas. Não é para todo mundo parar, largar tudo que tem, doar tudo e sair por aí perambulando, né? Querendo fazer meditação. Não é isso que a gente está falando aqui. Mas nós precisamos lembrar que o que faz bem para nós é aquilo que está enaltecendo a nossa alma, né? Aquilo que vai fazer bem para o nosso espírito e não somente para a nossa matéria. A gente precisa começar a desvincular um pouquinho dessa coisa do material. A respeito disso, o Paulo de Tarso escreve o seguinte, ó: por isto, eu me comprazo nas fraquezas, nos opróbios, né, que são as desonras, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por causa de Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Portanto, gente, nós temos que ter calma. Tá? A calma não é lentidão e nem tampouco desleixo. Quem tem calma, há um tempo atrás, eu comecei a ouvir muito essa palavra calma. Né? Para todas as coisas que eu tinha que fazer, sempre tinha alguém que vinha, calma, calma. Eu falava assim, gente, eu estou pegando uma birra dessa palavra, que não está dando mais. Eu não aguento mais escutar tanta gente falar calma, acho que é porque eu preciso ter calma mesmo, né? Um dia uma amiga mandou até a foto de um creme que chamava Calma. Eu falei, não, espera um pouco, para o mundo que eu quero dar uma descidinha, espera aí, rápido, eu volto, mas é bem rápido. Mas quando eu comecei a entender o significado, o sentido disso, fazia muito, assim, parte, né, do cotidiano. Então, por exemplo, a calma no trânsito, a calma no trabalho. E quando a gente começa a nutrir esse tipo de sentimento, as coisas vão se encaixando. Então não adianta aquela euforia, aquela ansiedade, aquela coisa de querer fazer para o mesmo instante. Ai, o sinal vai fechar, vou acelerar. Jesus não faz isso. Né? O amarelo é para dizer que você precisa diminuir a marcha. Né? Não é que é para você passar rapidinho, porque já quase vai ficar vermelho. Porque você corre o seguinte risco, você pensou assim, o outro também cruzou, deu o quê? Acidente. Não é verdade? Se o sinal não fosse para ser respeitado, ele não existiria, gente. Simples assim. Aí nós temos a questão da travessia dos pedestres, né? Eu costumo dizer, quem me conhece sabe. Eu falo, gente, passa. Né? Eu paro o carro, passa, mas não desfila, não. Não, né? Aí não tem calma que aguente, gente. Não desfila, não. Você está vindo com o seu carro, você tem seu compromisso, não é verdade? Aí a pessoa entra na sua frente para dar uma Gisele Bündchen, né? Vai desfilar. Não, gente, não desfila, né? Por favor. Não estou nesse grau de evolução ainda de permitir que o irmão desfile enquanto eu estou atrasada para o trabalho. Calma, né? Não dá muita calma nessa hora. Antes de tudo, nós precisamos conquistar, gente, quem aprendeu que o Criador sempre faz a sua parte. Nós não podemos desconfiar nunca, desacreditar nunca.
Se a gente deixar esse nosso furor, né, que nós temos em querer vencer, ou fazer as coisas, ou passar por um problema de saúde, ou financeiro, o que quer que seja. Mas se nós esquecermos que nós temos um Criador, né, alguém que está ali, ó, sempre nos amparando, aí as coisas vão desandar. Então ele sempre está fazendo a sua parte, está esperando que a criatura, né, que somos nós, igualmente façamos a nossa parte. Então não adianta nada, gente, não é só venha a nós e vosso reino nada. Não é isso. Nós temos que entender que é uma mão dupla, né? Eu tenho que ir para receber de volta, senão não vai. Se for uma mão única só, é só para ir, eu só peço. Agradecer eu não lembro. Estou tão cansado que eu deito lá para dormir, nem sequer lembro que existe Deus, Jesus. Dormi, pronto, eu estou cansado, vou ficar lembrando de agradecer, não. Mas nós temos que agradecer sempre, o tempo todo, quando nós acordamos, quando nós estamos no nosso dia fazendo alguma coisa, quando nós vamos dormir, lembrar dessa questão do agradecimento, né? Porque é mérito, tudo aquilo que aconteceu conosco durante o dia foi mérito, eu mereci passar por aquilo. Só que a gente não lembra, né? Mereceu por quê? Eu não sei, eu sou tão bom, não sei. Não sei por que eu faço tanta coisa, eu sou tão bom, faço bem para os outros, sou boazinho, não faço mal para ninguém, né? Procuro fazer. Não é bem assim não, gente. Vamos começar a fazer uma análise, porque alguma coisa tem. A gente precisa lembrar de que a nossa parte, né, é uma pequena parcela que ela deve ser retirada das forças que nós temos e utilizada conforme os nossos limites. Ou seja, nós temos que proporcionalmente conquistar as nossas possibilidades. Porque todos nós temos possibilidade. Então, a possibilidade do aprendizado, ela está aqui, ó, nas nossas mãos. Basta a gente querer acolher essa possibilidade. Então, por que eu vou me fazer de rogado e falar assim, não, eu estou muito cansado. Não, estou cansado, eu não faço mal para ninguém, na minha vida dá tudo errado, né? Eu sou um pobre coitado. Não tem nada disso, gente. Ninguém é coitadinho. Existem pessoas que passam por provas difíceis com relação à doença, aí a família inteira está envolvida naquele processo. Se a gente tivesse o dom de saber o porquê, o motivo disso, nós entenderíamos tudo. Só que ainda bem que temos o véu do esquecimento, porque nós não iríamos gostar de conviver com um algoz nosso, né? De saber que aquela pessoa não foi benquista por nós, ou que nós prejudicamos, ou que ela nos prejudicou. Então nós precisamos lembrar bem disso. E quando as oportunidades boas são colocadas na nossa vida, nós temos que agarrar de uma tal maneira e não deixar soltar, não pode deixar escapar, não dá. Por que eu vou fazer isso? Para que eu vou jogar fora as oportunidades boas que nos são dadas, né? Colocou na minha mão uma coisa boa, eu vou jogar fora? Não posso fazer isso. Quem que se dá o luxo de fazer uma coisa dessa? Então nós não podemos, falar que nós cansamos, que eu não quero mais fazer nada, que eu já fiz muita coisa, que não tem mais jeito. Claro que tem jeito, para tudo tem jeito. Nós precisamos lembrar que tudo é aprendizado. Nada na nossa vida acontece por acaso. Senão nós não estaríamos aqui. Né? O primeiro passo nós já demos, que é o passo do esclarecimento. A doutrina esclarece isso para a gente. Então a receita do bolo a gente tem na mão. Vamos fazer esse bolo direito agora? Não custa nada. Tá? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Agora acho que eles vão fazer perguntas, né? Agradecemos pelo bate-papo, né, que você chamou. Isso. E nesse momento, como ela disse, já adiantou, a gente abre para perguntas, algum questionamento, alguma colocação sobre o tema. Precisa pegar a senha, pessoal. Um de cada vez, por favor, gente. Aí só um puxar a fila aí a coisa funciona. Boa noite, Ademar. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que bom. Sim. Exatamente. Sim.
Exatamente. De uma maneira impensada, né? Parece, não é? Exatamente. É. Sim, exatamente. Que ouve falar a mesma história, né? Não muda nada. Vem o Estado Novo, vem o. Vem, exatamente. Vaga, vem toda essa gente aí que vem construiu o Brasil. A gente fica, olha, eu descarrego um caminhão de tempo. Então, O que roubaram essa Brasil? é, Eu já conheço isso. exatamente. Não tem, verdade. Então a gente fica pensando que está vindo, todo mundo tem que ajudar. É, é, verdade. A diferença de parte desse final, o foco, Sim, é, tem. Exatamente. É mínima, né? Faz. O reflexo é grande. Exatamente. É. É. E sabe o que é interessante disso tudo? É muito bem lembrado, né, que não é de hoje que essas coisas acontecem, até antes quando os portugueses chegaram aqui, né, que a gente ouve contar da história, a questão da, não, tem que construir um porto, né, não construíram coisa nenhuma, gastaram todo aquele ouro e, o rei vai chegar, tá legal, então, onde que a gente vai? Tem uns corais ali, ó, vamos falar que aquilo ali é o porto e tá tudo bem. Então a coisa já começou, esse desvio começa desde antes, né, mas eu falo assim, tudo tem aprendizado e tem fundamento, porque tem alguns dias, não são muitos dias não, coisa de 15 dias, que as redes sociais estão divulgando, não sei se vocês já receberam isso, para que às 6 horas da tarde, né, todo mundo faça uma prece, uma vibração, por essa situação toda que nós estamos enfrentando. E não é só por conta do Brasil, né, os nossos outros países que vivem em guerra, em conflito. Então vejam como que é grande a questão da mobilização. É o que ele estava falando, quer dizer, quem desvirtua, né, do caminho são poucas pessoas, perto da quantidade de habitantes que nós temos aqui na Terra, é uma coisa mínima. E às vezes isso serve, sim, a coisa ruim, ela serve para sacudir todo mundo, né? Às vezes quem estava lá quietinho, né, na vidinha pacata, para a pessoa querer colocar a mão na massa e falar assim, escuta, gente, vamos fazer alguma coisa. Nós não podemos deixar isso acontecer. Né? Então eu acho que tudo tem esse fundamento, sim, tem um propósito e a gente não pode desanimar, né? Porque as coisas vão continuar dessa forma até nós conseguirmos chegar aí num mundo de regeneração, né? Que a gente está nessa transformação, ainda vai demorar um pouquinho, mas nós chegamos lá. É isso, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? E só para acrescentar aí, falou no sentido que você falou, o momento que a gente passa em função dessa mudança do planeta também parece que acelera mais. Sim, coisas, né? A gente sente todo mundo meio agoniado, nervoso, correndo atrás das coisas. E isso talvez tenha muito a ver com o momento do planeta. sim. Muitos estão aí numa última chance. Então tá meio que, para alguns é tudo ou nada. Exatamente. É a chance derradeira, né? Ou fica ou vai regredir para lugares piores, então não tem como, né? Então isso acelera todo esse processo que a gente entrar e passar. Né? E se a gente for olhar um pouquinho para trás também, na nossa própria história, nós já tivemos uma evolução em outros sentidos, né? Então, por exemplo, até o trato com as pessoas, né? Se a gente observar a história do país mesmo, né? De quando eles dizem essa questão que foi descoberto, que não foi descoberto nada, já tinha gente aqui, mas tudo isso já foi mudando. Então, nós temos, sim, tem muita gente que não é boa, que ainda precisa fazer o mal para os outros, tem, mas a quantidade de pessoas boas que gostam de ajudar, por que o brasileiro tem essa fama, né, de povo tão caloroso, tão atencioso? Porque a gente tem, isso é nosso, né, uma coisa que
Nós queremos sempre fazer algo pelo próximo, né? Isso independente de qual seja a religião. Várias religiões fazem isso, a questão da caridade, a preocupação mesmo com o próximo, né? Então isso já é uma mudança positiva. Tá? Mais alguém? Podemos encerrar? Tá bom, obrigado. Gente, imagina, eu que agradeço a oportunidade, viu? Boa noite para vocês. Então vamos nos preparar agora, nesse momento maravilhoso, nos ensinamentos que a gente recebeu, nessa corrente de paz, de amor que estamos sentindo agora. Nos preparar para agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar na casa. Eu sempre costumo ressaltar que muitas vezes a gente não dá importância para esse simples ato de estar aqui, né? Quando tem muitos irmãos que dariam mundos, fundos para estar nesse momento aqui. Pense nos irmãos que estão acamados nos hospitais, que não conseguem mais se levantar para sair dali. Quanto eles dariam do que tem hoje para estar aqui neste momento simples? Então é por isso que a gente tem que agradecer maravilhosamente por tudo que recebemos. E agradecer, a gente tem que pensar também no nosso próximo e vibrar por eles. Vibrar por esses irmãos que estão acamados, que eles tenham paz, amor, os que estiverem próximo da sua passagem, que tenham uma passagem tranquila, que sejam acolhidos. Vibrar pelos nossos irmãos que estão presos, nunca julgá-los, porque o que a gente sempre diz é que eles estão ali presos pela lei dos homens e não pela lei de Deus. Então não sabemos toda a história que está por trás de tudo que aconteceu. Então vamos apenas vibrar amor por eles, para que eles saiam dali melhores do que entraram. E vibrar muito pelos nossos irmãos necessitados que estão nas ruas, muitas vezes sofrem fome, sofrem frio, mas o que eles precisam, na verdade, é amor. Então, se a gente puder ajudar, se a gente puder colaborar, principalmente nos aproximando dessas pessoas e dando amor, é o que eles mais precisam, Pai. Então, nesse momento maravilhoso, nessa paz, vamos pedir e desejar que possamos levar toda essa paz, essa proteção também para dentro dos nossos lares e que possamos estar firmes e fortes para seguirmos essa caminhada maravilhosa, que é o nosso trabalho de evolução. Que assim seja, graças a Deus. Então, pedir a todos ficar em silêncio, a gente vai começar o trabalho de passe, ok? Obrigado, boa noite.